Muito bem, pessoal. Então vamos para mais uma aula aqui envolvendo os modos de baixo consumo. E eu queria começar aqui mostrando para vocês aquele programinha, né, que nós utilizamos aí para fazer alguns testes, conhecer alguns recursos, né, que é aquele exemplo anterior. Vamos fazer um build aqui dele e fazer o download debug. Vamos selecionar aqui a nossa primeira linha de programação do nosso while, né? Ctrl R, deixar selecionada, run, free run. E aí vamos aguardar ele pegar aquela amostra ali para nós ver os valores. Muito bem. Então, terminamos aqui, deixa eu dar um pause aqui. Nós temos aqui um consumo aí na faixa de 83 milijoules, né? E salvem esses dados aí, né? Podem anotar ou vocês podem salvar aqui no disquete, né? O profile, tá? E vamos pro próximo exemplo dessa aula. Bom, pessoal, então o exemplo aqui, na verdade, eu peguei o mesmo exemplo que a gente já fez, tá? Inclusive até ficou o nome aqui, ó, Copy of Timer, exemplo 2, porque é o mesmo exemplo, tá? Vamos só uma alteração que nós temos que fazer aqui, tá? Para nós verificar os testes aqui na aula. Aqui nesse while, vocês vão colocar no modo de baixo consumo, né? Então Low Power Mode 3, nesse caso, ok? E só para deixar igual ao programa, eu só comentei aqui um dos LEDs, né? Nesse exemplo aqui, se vocês lembrarem, ele piscava 2 LEDs, né? Então eu só comentei deixei só um LED piscando, que ele ficava piscando a cada 1 segundo, né? Utilizando o timer. Da mesma forma que o outro exemplo anterior que nós vimos, né? Esse LPM exemplo que nós testamos agora há pouco, e que a gente calculou o consumo dele ali, pegou uma amostra do consumo, ele piscava o LED a cada 1 segundo, né? Esse aqui faz a mesma coisa, ok? Então, vamos fazer um build e vamos fazer o debug dele. Então aqui nós vamos colocar na primeira linha, né, do Low Power Mode, Ctrl R, Run, Free Run. E vamos pegar uma amostra do consumo. Muito bem, terminou aqui, né? Vejam, pessoal, que o meu consumo então aqui ficou na faixa de 63 milijoules, né? E, se não me engano, na anterior ficou 83, né? 83 milijoules, né? Então, se vocês anotaram, se vocês salvaram, vocês também podem carregar o profile, né? Eu vou carregar ele aqui para vocês verem. Vocês vão no Open, né? E aqui ele faz um comparativo, né? Tá? Quando vocês abrem, então, vejam que nós temos aqui uma diferença aqui, ó, de em torno de 23% na parte de consumo. Tem os outros dados ali, né? Tensão, de corrente, enfim. Mas a parte aqui do consumo, né? Nós tivemos uma redução de 23%, ok? Então, vejam que esse exemplo, ele faz basicamente a mesma coisa que o outro exemplo. Ele tem um pisca-LED a cada 1 segundo. Qual que é a diferença aqui? A diferença, principalmente, é a questão do Low Power Mode 3, né, que nós utilizamos. Colocamos ele em modo baixo consumo, ok? E também, obviamente, tem a questão dos timers, né, dos periféricos timers também. Porque, conforme vocês lembrem que a gente tinha comentado, ao utilizar os periféricos, né, principalmente o timer aqui nesse caso, né, nesse exemplo, né, ele vai ser muito mais eficiente, né, do que se nós utilizar aqueles comandos, um delay, por exemplo, né. Se vocês até observarem, fizerem um comparativo aqui do programa, deixa eu abrir ele aqui, ó, o outro exemplo, o primeiro, né, vejo que aqui nós temos poucas linhas de programação, né, poucas linhas, e um exemplo bem simples, né, um pisca-LED, ok? E aqui vejam que aqui nós temos muito mais linhas de programação, né? Claro, nós temos configurações aqui dos clocks, né? Configurações das GPIOs, e
e principalmente a rotina da parte do periférico timer, né? Mas isso não quer dizer que, porque tem muito mais linhas de programação, significa que vai consumir mais. Então significa que você fazer códigos mais eficientes, né, utilizando os comandos que você conhece da plataforma, você pode ter uma economia lá no seu projeto. E nesse exemplo aqui que a gente demonstrou, né, o caso foi uma economia de em torno de 23%. Ok? Outra coisa que eu queria só mostrar para vocês, antes de finalizar essa aula aqui, vamos fazer de novo um build aqui, um debug. Eu só queria mostrar rapidamente para vocês aqui a questão do Energy Trace. Vamos colocar aqui só Ctrl R aqui, né, nosso while. Bom, aí alterem aqui para Energy Trace mais. Claro, aí você tem que ver se a sua plaquinha que você tem, ele tem o Energy Trace mais, né? Lembrem que tem algumas plaquinhas que ele só tem o Energy Trace, tá? E não vai permitir você trocar trocar o estado aqui, tá? Bom, trocando aqui, né? Lembrem que no Energy Trace nós temos o estado atual dos periféricos, né? Nós podemos ver também eles. Então, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, que quando vocês vão em Run e Free Run, vejam que, no meu caso, eu não sei se para vocês acontece isso, tá? Mas para mim, o timer ele não pega a amostra, tá? Ele não começa a contagem decrescente. Particularmente, eu não sei dizer para vocês o porquê disso, ok? Não sei se é algum bug do CCS aqui, tá? Ou sei lá o que é. Mas enfim, eu já peguei um bug até uma vez, um bug bem estranho, que quando eu deixava na janela de debug aqui, ó, por exemplo, estava trabalhando, né? Se você está trabalhando e agora vou mexer com outra coisa, eu fechava aqui, fechava todo o programa. Se eu voltasse depois, ele não funcionava. Era bem estranho isso aí, não funcionava. E daí você tinha que, parece que no fim das contas, depois indo pra cá e pra lá até descobrir, você tinha que voltar para o modo edição aqui e depois fechar o programa. Uma coisa bem estranha mesmo. Agora acho que não acontece mais isso porque eles foram lançando novas versões, né, novas atualizações. Parece que resolveu esse probleminha aí. Mas enfim, não vamos ficar perdendo muito tempo nessa questão aqui. Você saber, né, talvez acabe fazer uma pesquisa aí de por que ele não roda aqui. Realmente não sei dizer para vocês. Mas, para nós não perder muito tempo aqui, eu vou no resumo, tá? Que daí ele vai funcionar. Ele vai começar a contagem e vai pegar a amostra. E aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, tá vendo? Que ele mostra os periféricos, né? Então aqui tá mostrando que nós realmente estamos, né, no Low Power Mode 3, né? E se você for rolando para baixo, aí você pode ver os outros periféricos, né? Ó, vejo aqui também que o outro periférico é o timer, e realmente a gente está utilizando o timer, né? Para piscar o LED. E aqui está o trabalho do nosso clock, né? Que é o ACLK. Então nem preciso olhar o código, olhando por aqui eu já sei que é o ACLK que está sendo utilizado aqui nesse programa, né? E se você quiser até conferir, você até pode ir para baixo dele aqui, né? Lembrem, né, que nós utilizamos o nosso timer nesse exemplo, a fonte de clock é a ACLK, né? Então, por isso que ele demonstra também aqui a utilização dele. Ok? Nessa aula é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? E até a próxima.